Na aula de hoje, né, a gente vai fazer uma aula assim de geometria, a gente não vai ter muitos cálculos. Preste atenção, tá bom? Que é uma aula bem interessante, né? Uma aula de desenho. Então vamos lá, né? O que me vem à cabeça quando visualizo a palavra ângulo. O que é que você vê? O que é um ângulo, né? A palavra ângulo, o que lhe remete, né? O que você entende de ângulo, né? Então é o seguinte, ó. Afinal, o que é ângulo? Perguntinha legal. Aí vamos lá. Primeiro ponto diz o seguinte: é o nome que se dá à abertura formada por duas semi-retas que partem de um mesmo ponto. As semi-retas são os lados do ângulo, o ponto de que onde elas partem é o vértice do ângulo. Professor, cada nome, professor, bonito. Então vamos mostrar o desenho, né? Vamos ver o desenho como é que fica. Tá aqui, ó. Essa aqui é uma semi-reta, né? Passa pelo ponto A, essa retinha aqui, né? Passa pelo ponto A. Esse ponto fixo aqui é o ponto O, né? E tá aqui é outra semi-reta, né? Que bate lá no ponto B. Beleza, né? Então, é um pedacinho que sai desse ponto e outro pedacinho, tá bom? Aí, essa abertura aqui, né? Ó, essa abertura aqui é o ângulo. Isso, professor, é o ângulo, né? E os lados do ângulo? Tá aqui o lado do ângulo, esse lado aqui, né? O lado do segmento OA e o segmento OB. Veja que tem um nome bonito, mas não tem conta, professor. Não tem aquele monte de conta. E o vértice do ângulo? É exatamente esse ponto O aqui, ó. Esse é o vértice do ângulo, tá bom? Então, como é que se escreve um ângulo? A notação é A, tá lá no lado do ângulo. O O, que é o vértice, o Ozinho tem um chapéuzinho nele, né? Tem um circunflexo. E depois o B, tá bom? Então, anotei aqui o ângulo AOB. Tá aqui, esse é o ângulo AOB, beleza? Viu como é? O texto vai indicar, está indicando exatamente o que a figura está dizendo. Duas semi-retas. Esses tracinhos aqui são chamados de semi-reta. E essa semi-reta sai do mesmo ponto e essa abertura aqui é o ângulo, beleza pura? Então é o seguinte, como nomear um ângulo? Como é que a gente marca o ângulo? É em metro, é em centímetro? Como é, né? Essa abertura, como é que eu vou nomeá-la? Em geral, como na figura anterior, usa-se 3 letras maiúsculas, vocês viram aqui, ó. Quer marcar aqui, ó, 3 letras maiúsculas. Duas que marcam pontos das semi-retas, né? O A e o B, né? Da semi-reta. Aqui, ó, A e B. Beleza? Que formam um ângulo. E uma que representa o vértice. No caso, o nosso vértice aqui é o ponto O. Tá bom? Então tá aqui. O vértice fica bem no meio. As duas letrinhas ficam lá de lado, né? Ponto A, O, B. Beleza? Pode ser acompanhado ou não de circunflexo, mas normalmente se acompanha, tá bom? Então esse ângulo aqui, essa abertura aqui é um ângulo de 30 graus, já estamos nomeando o ângulo, né? Ângulo de 30 graus. Daqui a pouco vamos ver aí como é que se dá essas aberturas, como é que eu vou medir o ângulo, tá bom? Então, repetindo, como é que nomeia o ângulo? Nomeia assim, ó. Nos extremos fica duas letras maiúsculas, né? E no meio fica o vértice, que exatamente está bem aqui nesse ponto aqui, ó, né? Esse pontinho que está marcado. Beleza pura. Vamos adiante. Próximo slide é o seguinte. Outra forma de nomear um ângulo é usando simplesmente uma letra minúscula, acompanhada ou não de acento circunflexo. Aqui eu posso colocar a letra A, né? Indicando o ângulo. Ângulo A. Às vezes eu utilizo uma letra grega aqui, tá bom? Letra alfa. Depois a gente vê o que as letras gregas. Tem uma similaridade com o nosso alfabeto, mas normalmente também se usa a letra grega, tá bom? Pode até colocar aqui uma letra grega para você. Deixa eu olhar aqui como é que faz, ó. Pode ver no livro, né, professor? Pode ter a letra alfa também, ó. Aqui, ó, ângulo alfa, parece um peixinho, tá bom? Então, a nomeação pode ser uma letra minúscula, não, em algumas vezes, ou às vezes no livro, você pode observar, né? Pode ter aí essa letrinha, né? Letra grega. Beleza pura? O próximo slide é o seguinte, ó, os ângulos estão sempre presentes em nossas vidas e quase não nos damos conta. Quem vê, né? Você está vendo algum ângulo aqui neste carro, né?
Claro que essas linhas, né, angulares, né, determinam usa-se ângulo. O para-brisa do carro, para-brisa não, o retrovisor, né, o espelho, né, você tem que colocar em certo ângulo para ver o carro lá atrás. O rapaz, esses dois aqui jogando, né, jogando futebol de botão, tem que calcular o ângulo de bater no botão para fazer o gol, é isso? A bicicleta, olha a bicicleta aí, ó, beleza? Às vezes subindo alto, você deixa o ângulo, né, mais alto assim, a subida, né, tem um ângulo de subida. Ou aqui, ó, nas aberturas do quadro, né, tem ângulos também. Esse menino aqui lutando karatê, né, levantou a perna em certo ângulo. Né? O relógio aqui, ó, o ângulo entre os ponteiros. Então tudo isso remete a ângulos. Um pouco de história, né? Vamos ver aqui sobre a Mesopotâmia, onde o conhecimento, de certa forma, surgiu. Vamos lá, né? No segundo e primeiro milênio antes de Cristo, habitava a Mesopotâmia, Mesopotâmia, região que hoje corresponde ao Iraque, viu? Lá depois da África, né? Vários povos conhecidos como civilização da Babilônia. Tinha vários povos lá, várias tribos, que era uma civilização dos babilônios, né? As civilizações antigas da Mesopotâmia, que era 2 rios, né? Lá e ficava bem no meio, né? É uma região fértil até hoje. As civilizações antigas da Mesopotâmia desapareceram, no entanto, alguns de seus legados nos acompanham até os dias de hoje. Por exemplo, a contagem do tempo e a medida dos ângulos. Tudo isso é medida desses povos, né? Contagem de tempo, a gente conta o tempo em hora, minutos e segundos, e também o ângulo se conta, né, em graus, e os pedacinhos, né, pequenos do grau chamam-se minutos e segundos também, tá bom? Só efeito de informação. No passado, achava-se que o ano tinha 365 dias, aliás, 360 dias, olha aí, ó, né? Os mesopotâmios já tinham essa média, né? Pois esse era o período aproximadamente em que se repetiam as estações. Depois foi descoberto que isso não era correto, 365 dias. Tem ano que tem 366 dias, né? O ano bissexto. Colocar o acento em Mesopotâmia e, se possível, tirar a frase em inglês que está abaixo do nome. Né? Então, se essa informação aqui é referente a um texto aí exclusivo, vou deletar, não importa, porque a palavra Mesopotâmia aí tem um acento circunflexo. Não vem ao caso, bom? Então é o seguinte, os babilônios utilizavam um sistema de numeração de base 60, igual o minuto tem 60 segundos, então a base era de 60 e 60. Né? Por isso foi muito natural dividir um círculo em 360 partes iguais, o que chamamos de graus. Ou seja, eu pegar uma circunferência, né, cortar em 360 partes iguais, cada uma dessas partes é um grau. Olha, professor, tem um grauzinho lá, né? O grau, por sua vez, pode ser dividido em 60 partes, que são os minutos. Assim, o grau é uma invenção dos babilônios. Não é nada Babilônia, né? Parece na Bíblia a palavra Babilônia. Que entraram para a história das ciências, deixando-nos essa contribuição que é utilizamos até hoje, né? Então, temos aqui o grau. 1 grau é 60 minutos, né? Tá aqui, ó, 1 grau é 60 minutos, tem esse tracinho aqui em cima, e 1 minuto é 60 segundos, né? No tempo, né? Na hora que a gente chama, ok? E repetindo aqui uma informação importante, ó. Uma circunferência dividida em 360 partes iguais, cada uma dessas partes chama-se ângulo. Show de bola? Aqui tem um relógio para compreender melhor. Então a informação que eu queria dizer para vocês principalmente é essa, né? E claro, ver os tipos de ângulo aqui. Vamos lá. Classificação dos ângulos. Classificação dos ângulos. Tem lá uma circunferência todinha, né? Vou até mostrar aqui, ó. Você comprar umas réguazinhas, tem esse objeto aqui que é o transferidor, tá bom? O transferidor que ajuda a
medir ângulos. Você está vendo aqui que ele é meia circunferência, vai até 180 graus. Uma volta completa é 360 graus. Como já tem até umas músicas que falam, né? Em ângulos, em graus. Então, frases, dá um giro de 360 graus, você gira, dá uma volta completa, né? Então, o transferidor é o objeto que vai medir os ângulos. Show de bola? E claro, eu quero pegar bastante na classificação dos ângulos. Um ângulo reto, você está vendo a sua mesa aí, ou a TV, tem aquele cantinho, chama-se ângulo reto. E aquele ângulo tem 90 graus, tá bom? 90 graus, está aqui. É o ângulo reto. Decore bem o nome que eu vou pedir atividade referente aos ângulos. O ângulo raso é aquele ângulo de meia volta. Aquele no transferidor tinha dois ângulos retos, 90 mais 90, 180. E 180 a gente chama que é um ângulo raso. Aí a mulher fazendo essa abertura de perna, né? Fazendo a ginástica, né? Esse ângulo aí é um ângulo de meia volta ou um ângulo raso. Beleza. Agora vamos falar o que é um ângulo agudo e um ângulo obtuso. O que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo é aquele que é menos de 90 graus. Né? Entre 90 e 0. 90 é reto, como vocês viram falar, 90 graus, aqui, 90 graus é um ângulo reto. Se ficar entre 90 e 0, a gente chama de, todos esses ângulos, chamar de ângulos agudos. E se passar de 90 para chegar em 180, ficar nesse intervalo, né? Entre 90 e 180, vamos chamar de ângulos obtusos, tá bom? 120 é um ângulo obtuso, é maior que 90. Beleza pura? Tem um ângulo também de um giro, né? Um ângulo de uma volta, né? Ângulo giro, um ângulo de 360 graus, é uma volta completa. Em alguns casos tem ângulo de uma volta completa, aqui tem ângulo giro. E claro, aqui é um resumo, né? De como a gente vai chamar os ângulos. Vejam só, eu falei alguns, vou falar todos os nomes bonitinhos. Então vamos lá. Primeiro, esse aqui, temos o ângulo nulo. Ângulo nulo é aquele que tem 0 graus. Ele não tem abertura, né? 0 graus. Esse aqui é o ângulo nulo, um ângulo de 0 graus. Próximo, ângulo agudo. Já falei para vocês. O que é o ângulo agudo? É um ângulo que fica entre 0 e 90 graus, ou seja, 40 graus é um ângulo agudo. Próximo, esse ângulo aqui é o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Então, é chamado de ângulo reto. Aqui, ângulo reto. Ângulo reto de 90 graus. Beleza, professor? Beleza. Próximo, esse aqui, um ângulo que é maior que 90 e menor que 180. É um ângulo obtuso. Ângulo obtuso. Já vimos falar dele, né? Próximo, um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo de 180 graus. É chamado de ângulo raso. Show, professor. Beleza. E claro, não se confunde, né? Mas é a mesma coisa, o mesmo ponto do que um ângulo nulo. É esse aqui, o ângulo de uma volta completa, né? Um ângulo de uma volta é um ângulo de 360 graus. E claro que a atividade de hoje, eu quero que vocês desenhem, tem aí, vou mandar esse slide para você em PDF, uma imagem, tá bom? Eu quero que você desenhe um ângulo reto, um ângulo raso, um ângulo agudo, um ângulo obtuso e um ângulo de giro, um ângulo de 360 graus. Para não ficar muito chato, né? Eu não coloquei o ângulo nulo. O ângulo nulo tem esse mesmo desenho. Ele vai fazer a circunferência e vai parar exatamente na origem. Um ângulo de uma volta e um ângulo nulo tem o mesmo ponto, não é isso? Beleza? Essa é a atividade. Então, encerramos aqui, né, a aula de hoje. Mandem para a minha atividade. Show de bola! Eu vou, claro, mandar esse TDzinho, né, essa atividadezinha para você fazer aí posteriormente.